Afinal, o que é o painel coronavírus? O que é o painel de coronavírus? Bom, ele é uma plataforma, né, de transparência. Ela tem uma abordagem analítica sobre informações de diversas fontes. A gente consome dados do Portal da Transparência, nós consumimos dados que são informados pelas próprias instituições, consumimos dados do IBGE, consumimos dados do Ministério da Saúde. E esses dados são tratados, né, são articulados, são transformados para gerar informação que são disponibilizadas, portanto, em painéis, mapas, diagramas, todos que são responsivos, naquilo que a gente pode usar filtros, fazer seleções, entre outras operações, para melhor contextualizar a nossa informação. E quais são os benefícios do painel coronavírus? Esse tipo de ferramenta, de artefato, ele produz benefícios que vão desde o fortalecimento da governança das instituições, ao nosso compromisso com a transparência de tudo que é pago com o recurso do cidadão, com o imposto do cidadão, e também promover informações sobre o acompanhamento do calendário letivo. É importante que os gestores das universidades saibam o que uma universidade está fazendo, também para se inspirar. Os estudantes precisam saber qual tipo de modo de ensino que está sendo desenvolvido na instituição, obter informações acadêmicas, dados de matrículas, também trazer dados de transparência e, mais recentemente, talvez essa é uma grande novidade do nosso painel, agora conhecer a situação epidêmica de cada sede de universidade, de cada estado, e a gente fez um esforço importante para oferecer informações agora da situação de transmissão do Covid. Outra solução também desenvolvida pela rede Data Science BR é o sistema Coleta, que permite a permanente e atualizada coleta dos dados. Nesse processo, nós precisamos criar outros artefatos. Há cerca de uma semana lançamos mais um produto do nosso projeto, que é o sistema Coleta. Eu acho que todos aqui já tiveram que responder aqueles formulários que nós recebemos na rede, né, formulários mais simples, mas que a gente não consegue atualizar, a gente não consegue fazer um cadastro. Então, essa era uma dificuldade que a gente conseguiu vencer e ainda está ultrapassando essa dificuldade, uma vez que o nosso sistema, assim como todos os produtos que dialogam na ciência de dados, estão sempre em aperfeiçoamento, estão sempre em desenvolvimento. Tá? Então, a gente apresenta junto ao painel também o nosso sistema Coleta, que já está sendo alimentado pelas instituições, para trazer as informações sobre o seu funcionamento. As instituições ainda estão alimentando, os dados ainda estão sendo consolidados, para que a gente possa trazer um registro histórico. Eu falei para as pessoas que eu fiz uma pesquisa acerca da situação da pandemia, da situação das universidades da pandemia, mas não essa pandemia do coronavírus, né? Eu procurei os dados da pandemia da gripe, há aproximadamente 100 anos, de 1918, 1919, e nós não temos registro histórico de qual foi o papel, de qual foi o impacto da gripe nas universidades, quais foram as ações que as universidades fizeram, até porque a primeira universidade federal do país é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, criada em 1920, ou seja, e agora a gente tem a oportunidade, nessa pandemia, de ter um registro histórico, até para servir de material de pesquisa para as próximas gerações de pesquisadores, para apoiar projetos de mestrado, de doutorado, pesquisas dos mais diversos contextos. Tudo isso graças a uma equipe preparada para criar soluções eficientes. Mas, obviamente, né, eu estou aqui representando, né, trazendo a voz de uma grande equipe de pesquisa. São pesquisadores da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da Universidade Federal do Oeste do Pará, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Catalão, e também os nossos estudantes, né, de mestrado, de graduação, que também nos apoiam. Vamos navegar pelas abas do painel. A gente trouxe dados da colação de grau, vai processar aqui a informação,
são dados das formaturas antecipadas das instituições, aqui distribuídos por cada uma das regiões. Nós temos mapas responsivos, né? Se você clicar, por exemplo, em qualquer um desses, desses gráficos, ele vai dar resposta. Se você clicar por região, ele também vai dar resposta. Se você também quiser ver por curso, ele vai conseguir responder. Então, isso é a responsividade que o painel permite fazer a navegação. A navegação também pode ser feita pela barra lateral aqui à esquerda, e aqui a gente já vai seguindo para as nossas ações de enfrentamento. O que são essas ações de enfrentamento? Né? Nós conseguimos aqui criar indicadores sobre quantas ações estão sendo realizadas pelas instituições. A gente abriu o sistema coleta, que está coletando esses dados. Para vocês terem ideia, passamos de 1.680 ações. Na hora que a gente atualizou, já foi para 2.377 ações, para um público de 36 milhões de pessoas. É uma estimativa feita por um cálculo, um indicador que nós calculamos, e aqui já está trazendo, por exemplo, o apoio que as universidades estão dando, secretário Wagner, para as ações de vacinação. As universidades já estão apoiando as vacinações das instituições, mas também desenvolvendo vacinas, quer dizer, tem todo um trabalho de especialidade que os institutos federais, as universidades também estão se empenhando. Aqui, cada universidade teve a oportunidade de também falar do que está fazendo. Se você, por exemplo, clicar em cada um desses cards aqui, você consegue, por exemplo, ele vai filtrar lá, vai falar qual é o nome da universidade, e aqui você vai conseguir conhecer um pouco mais da ação e acessar o link da notícia, qual a universidade dispôs aqui no nosso painel. Bom, voltando um pouco mais, passamos então aqui para o protocolo de biossegurança. Ele foi atualizado, o protocolo de biossegurança já tem uma nova versão. Ele pode ser feita a navegação aqui, com as páginas aqui do lado, a gente pode passar para algumas páginas, ele vai representar aqui a página do painel. E o painel também pode ser baixado aqui nesse link, tá? Só baixar aqui, clica, ele vai baixar o documento para apoiar a gestão da universidade. Bom, a gente também trouxe um panorama dos dados acadêmicos das universidades. Vejam só, são dados declarados pelas próprias instituições. Nós temos aí em torno de 2 milhões e 900 pessoas, são pessoas docentes, estudantes de graduação, pós-graduação, especialização, cursos da educação básica, né? Então, aqui a gente fez as totalizações, mas também trazendo os dados do portal da transparência, em que traz o dado do número de docentes e o número de técnicos das 110 instituições que compõem a rede federal da educação. Bom, nós percebemos, né, foi notável o esforço das instituições para promover as ações de inclusão digital. Eu acho que, para todos nós, inclusive para mim, que sou professor, eu queria desde já mandar um grande abraço, agradecer aqui a compreensão dos meus estudantes das disciplinas de Fundamentos de Química Geral e também de Ciências Materiais. Também tive que dar aula em ensino remoto, uma experiência inédita para mim e também para toda a rede federal de educação. Obviamente que há dificuldades envolvidas nesse processo, e se não fosse o apoio das instituições, né, no preparo, na qualificação dos seus profissionais, mas também na disponibilização de sinais de internet, eu não teria conseguido dar as minhas aulas de ensino remoto. Mas um papel notável também da Secretaria da Educação Superior junto e a CETEC e o Ministério da Educação, na disponibilização de chips, né, para apoiar estudantes que estejam em condição de vulnerabilidade, e são muitos estudantes em condição de vulnerabilidade nas universidades públicas brasileiras, nos institutos federais, distribuindo aí em torno de 151 mil chips. Né? Aqui a gente tem um dado que contabiliza quantas instituições participaram dos programas. Né? Vejam, teve o Alunos Conectados, o programa Alunos Conectados do MEC, auxílio financeiro para estudantes, para aquisição de chips, acesso à bibliografia. Então, aqui é possível a gente ver vários contextos desses dados. Por exemplo, as instituições concederam auxílio financeiro, vejam só, para que os estudantes pudessem adquirir tablet, computador, ou até fazer a melhoria em um equipamento para poder acessar as suas aulas remotas. Mas também da formação discente, todo o apoio pedagógico dos ambientes virtuais de aprendizagem, ferramentas de videoconferências. Bom, eu não vou ficar dando spoiler do painel, porque ele vai ficar disponível aqui para toda a população procurar os dados. E, por último, uma ferramenta especialmente realizada, desde já aqui agradecendo e registrando, né, que foi uma ferramenta
de uma sugestão trazida pela CETEC, né, na reunião que nós fizemos. Ora, por que a gente não pode fazer esse monitoramento também das instituições? A gente já estava trabalhando com esses dados, a gente já tinha alguma coisa mais ou menos que dava para aproveitar, e nós incorporamos, então, né, assimilamos essa sugestão para falar um pouco sobre os nossos dados epidemiológicos da rede. Bom, o que é que está apresentado ali? Primeiro que a gente tem 3 insights, né, 3 visuais, um cartão com dados sobre os casos, a tendência média dos últimos 14 dias, só para a gente entender por que 14 dias, porque a gente está fazendo a variação de uma semana em relação a outra semana. A gente tem a média dos 7 dias e a média dos 7 dias para saber como está variando. Esse é o dado geral do país, né? Foi um dado que foi atualizado hoje, durante a madrugada do dia 5, então traz o dado do dia 4, né? Aqui embaixo nós temos um gráfico sobre a curva epidêmica, né, dos casos confirmados do coronavírus, tanto o dado diário, cada linha dessa representa um dado, mas é também possível ver uma comparação entre as semanas da situação epidêmica. Aqui em verde, os dados das semanas, né, nós temos 52 semanas, nós estamos aqui na 20ª semana, aproximadamente, do ano de 2021, em comparação ao ano de 2020. Obviamente, vocês devem notar que a situação ela se agravou bastante de 2020 para 2021. Bom, aqui ao lado nós temos um mapa, né, um diagrama, em que ele permite uma navegação. Eu não estou com o teclado aqui, mas se o usuário estiver em casa, tem uma teclinha no teclado que chama Control. Se você clicar nela, você vai conseguir utilizar esse mapa em 3 dimensões. Você pode ver ele um pouco mais detalhado, né? Você faz toda a aproximação. E aqui também você pode utilizar essa busca para utilizar a localidade. E não precisa ser, obviamente, universidade ou qualquer instituição da rede federal. Pode ser o seu município, pode ser a sua escola. Se o mecanismo de busca tiver cadastrado, ele vai fazer o mecanismo de busca como a gente faz nos aplicativos mesmo, que às vezes quer fazer a localização de onde você mora, está tudo aí disponível. Bom, o que é importante também destacar nesse nosso painel, desculpa aqui, é que a gente consegue também inserir algumas informações e fazer a segmentação dos dados. Todos os nossos painéis ele tem uma lupinha. E eu peço aqui para todo mundo aqui passar nessa lupinha. E aqui ele vai poder fazer um filtro pela sua região. Vamos, por exemplo, pegar aqui a região Nordeste. Eu só vou clicar na região Nordeste, ele vai destacar a região Nordeste. E vamos voltar lá no painel para ver o que aconteceu. Bom, ele pegou só os municípios da região Nordeste. Bom, quando ele fez isso, ele selecionou todos os dados da região Nordeste, tanto da sua população, número de casos, mas também aqui a variação da tendência. Então aqui ele traz para a gente uma tendência do Nordeste inteiro. Uma outra coisa é que a gente pode diminuir aqui o tempo. Se a gente variar aqui, a Tadeu 4, né, trazer um pouco para cá, a gente vai ver a variação desses dados naquela data correspondente. Ou seja, dá todo o panorama da situação epidemiológica. Se quiser limpar, bom, vem aqui na lixeirinha, ele vai limpar para todos. O mais bacana aqui no painel é que a gente conseguiu fazer a segmentação pela região, pelo Estado, mas também pelas instituições que compõem a rede federal de educação. Por exemplo, vamos ver aqui o que está acontecendo na rede de institutos federais. Se a gente clicar aqui, ele vai selecionar. Veja, não é o dado das pessoas da universidade, da comunidade escolar, dos institutos, dos alunos, não, mas dos municípios que estão sediando unidades da rede. Então, aqui ele já destacou toda a rede federal de educação, a PCT, né, da Educação Profissional Científica e Tecnológica, e trouxe o dado do município, né? Então, os municípios que sediam, né, tem 7.983 casos confirmados e está com a tendência, uma variação entre 14 dias de 1%. O mesmo ocorre também com as universidades federais. Se você voltar aqui no painel, vamos dar uma olhada aqui nas universidades federais, nós também vamos ver aqui a variação dos casos, tá? Então aqui, média de 1%. Acesse o painel Coronavírus no link. Rede Data Science BR, soluções de gestão, transparência e governança.